Olá, estudantes, tudo bem? Professora Mauricéia Joana para mais uma aula com vocês, para os 4º anos e acelera. Eu espero que vocês já estejam aí, né, nesta manhã chuvosa, esperando pelas nossas aulas, porque a gente já está aqui prontinho para entregar mais uma daquelas aulas maravilhosas que vocês já conhecem e gostam e participam, tá certo? Então, vamos começar. A nossa aula de hoje, ela é interdisciplinar. A gente vai trabalhar um pouquinho de língua portuguesa e um pouquinho de história, ok? Então, olha, hoje a gente vai estar um pouquinho misturado, né? Não vou trabalhar uma única disciplina, a gente vai trabalhar junto. Mas vocês nem vão perceber, porque realmente essas disciplinas, elas estão se complementando. O tema da aula de hoje vai falar sobre memórias. As memórias compõem a história. Não é? Será, professora Mauricéia, que as memórias compõem a história? Eu acredito que vocês vão entender ao final da aula por que as memórias compõem a história de nossa cidade, do nosso estado, nosso país, nosso local, né? Então, a gente vai falar especificamente das memórias de Recife. Nós vamos fazer um passeio, assim, por alguns pontos, né? Porque Recife é uma cidade grande, não dá em uma aula para a gente ver tudo. E aí a gente vai fazendo isso no decorrer das outras aulas de história. Mas hoje a gente vai fazer um passeio, assim, por alguns pontos que talvez vocês já conheçam, vão relembrar, né, memórias, e se não conhecem, vão aproveitando aí para conhecer, já colocando aí no caderninho de vocês, quem sabe em outro momento vocês não fazem esse passeio presencial, não é? Então, é isso. Estejam aí, vamos lá, vamos participar, estudantes, professores e todos aqueles que estão aí esperando e prestigiando as nossas aulas. Ok, gente? Então, vamos começar? Vamos começar com aqueles nossos breves recadinhos, né, que vocês já sabem, mas que a gente repete todos os dias para que fique bem claro e que vocês possam divulgar e que essas aulas cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Tá? Então, ó, a aula começa às 7h30. Qual é o canal? Canal 22.3 na TV Nova. Não esqueçam, TV Nova, canal 22.3, 7h30 da manhã, começa as aulas do 4º ano e acelera, professora Mauricéia, tá? Mas se você, por um acaso, já baixou aí o seu aplicativo do Educa Recife, você pode assistir às aulas pelo smartphone, pelo celular, vocês podem assistir pelo notebook, e vocês podem assistir acompanhando o aplicativo do Educa Recife. Se não baixou, baixa. O QR Code está aí na tela. Aproveita a oportunidade e baixa agora, tá certo? E se já baixou, participa da aula, no chat, ao vivo. A gente está aqui para trocar aquela ideia com vocês e vocês estarem sempre participando e conversando conosco sobre as nossas aulas, sobre os conteúdos que a gente trabalha todos os dias com vocês. Então, aí no chat, Educa Recife, no aplicativo, vocês têm esta oportunidade. Baixa o aplicativo. Se já baixou, participa. Se conhece alguém que não baixou ainda, divulga, para que mais pessoas possam participar das nossas aulas, estar aqui ao vivo, conversando, participando, estudando, né, aprendendo, tirando dúvidas, tá bom? Ah, mas não deu, professora, eu não pude assistir a aula pela TV, eu não pude acompanhar pelo aplicativo hoje, o que é que eu faço? Já sabem, gente, nós temos aí o canal do YouTube, onde está todas as aulas, e essa também vai estar lá disponível. E vocês podem acessar, tirar as dúvidas e também participar por lá, né? Coloca lá teu recadinho, dá o like, tá certo? Não esquece. Dá um like na aula, diz o que gostou, o que foi legal, o que é que você aprendeu. Pode até responder os desafios que a gente faz aqui ao vivo, você responde lá. A gente está sempre dando uma passada por lá e vendo o que é que vocês estão comentando. Então, aproveita e olhou lá a aula, percebeu que tem um desafio, uma pergunta, responde por lá também. A gente está sempre de olho, tá? Então, olha, nós podemos assistir pelo que mesmo que eu falei para vocês? TV Nova, canal 22.3, aplicativo do Educa Recife ou o canal do YouTube, o canal Educa Recife lá no YouTube. Tem várias opções, o que não pode é perder a aula.
tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos continuar aqui com a nossa aula de língua portuguesa e história de forma interdisciplinar. Mas, antes de a gente prosseguir, eu quero lembrar a vocês que a gente sempre tem aqui algumas companhias. Eu não estou sozinha no estúdio. E, como sempre, a minha parceira aqui no quarto ano, professora Márcia Cristina, está aqui para dar aquele recadinho para vocês. Não é isso, Márcia? É sim, Mauricéia. Sejam muito bem-vindos, estudantes. É sempre um prazer estar aqui todas as manhãs, bem cedinho com vocês. Então, ó, vem para cá, fica com a gente, tá bom? É isso mesmo, Márcia. Além da Márcia, também aqui estamos no estúdio hoje com o nosso intérprete de Libras. Hoje é a Elaine que está conosco. Então, seja bem-vinda, Elaine, sempre aí colaborando para que essas aulas se tornem mais inclusivas e possam ampliar, né, e muito mais pessoas poderem assistir e compreender. E isto é muito importante. Além de tudo, temos também aqueles que vocês não veem, mas que estão do outro lado da câmera e que a gente agradece. Eles são tão fofinhos, gente. Então, ó, obrigada, produção. E vamos seguir com a nossa aula de hoje, cujo tema eu já falei para vocês, né? A gente vai falar de memórias, as memórias que compõem a história. E a história é de uma cidade. E por falar em cidade, eu trouxe aqui uma imagem belíssima da nossa cidade, Recife, trazendo aí um personagem para apresentá-la. Um personagem ilustre, que não é um recifense nato, mas que a cidade acolheu como seu filho. Então, a gente está aí mostrando para vocês, ó, a imagem de Capiba, né? Vocês sabem que Recife, ele tem um circuito da poesia, onde os poetas que cantaram Recife, escreveram sobre Recife, ou nasceram em Recife também, alguns nem não nasceram, mas abraçaram esta cidade como sua. Então, este circuito da poesia traz vários personagens em vários locais da cidade. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver, passem na cidade de Recife olhando, porque em vários lugares estratégicos vocês vão encontrar uma personalidade. Essa daqui que eu estou trazendo para vocês é o Capiba. Capiba, ele está ali na Rua do Sol, tá certo? Ele está na Rua do Sol e se vocês observarem, ele vai estar pertinho aí da Ponte Buarque de Macedo. Então, vocês podem, ao passar por ali pela Rua do Sol, aquela rua próxima ao Correio, cruzando com a Avenida Guararapes, vocês olhando assim de lado, perto da cabeceira da ponte, quem é que vocês vão encontrar? Capiba, saudando a cidade, mostrando a cidade para seus habitantes. E isso é muito legal, gente. Então, passem observando, porque eu vou aproveitar essa personalidade Capiba para trazer hoje a nossa leitura, tá certo? A nossa leitura de hoje vai ser uma canção, um trecho de uma canção de Capiba. Talvez vocês conheçam, talvez vocês já tenham ouvido, ou talvez não. E aí aproveita para acompanhar estes versos e perceber qual a emoção que isso pode despertar na gente, quais as memórias, quais as lembranças, do que é que Capiba está falando. Ele não vai falar do Recife de agora, claro, ele vai falar daquele Recife de antigamente, que causa saudades, que causa nostalgia e que remete assim às nossas memórias. Então, mas antes disso, né, eu já dei um monte aqui de dica, de spoiler que a gente vai estudar, e aí eu vou mostrar para vocês o conteúdo, tá? Só para a gente se situar na aula. Nós vamos, como sempre, fazer a nossa leitura e trabalhar a compreensão textual, e vamos falar um pouquinho sobre as manifestações culturais diversas da nossa cidade, que hoje eu vou trazer especificamente sobre lugares. E em outras aulas a gente vai voltar nesse tema, porque manifestações culturais, como vocês vão ver daqui a pouco, são várias coisas que remetem à cultura de um povo. Então a gente vai falar sobre as manifestações culturais de Recife, certo? Então vamos lá, vamos para a nossa leitura. Como eu já disse, é um trecho de uma canção de Capiba, chamada de Recife
cidade lendária. E eu trouxe Capiba, né? O próprio Capiba está aí apresentando a sua obra, não é? Mostrando aí, saudando a cidade, como eu já falei, eu já disse onde é que fica localizada essa estátua, tá? E eu trouxe o próprio Capiba aqui para mostrar para a gente, né? Aí na imagem, a canção que ele fez em homenagem a Recife. E diz o seguinte: Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que eu vou perguntar. Que é feito dos teus lampiões? E aí, gente, veja, nesta poesia o que a gente vê é um Capiba saudoso, tendo saudade das coisas que aconteceram em Recife nos tempos de antigamente, né? Nos tempos passados, que nem eu, nem você tivemos acesso, porque eu não alcancei os lampiões de Recife, e vocês, com certeza, que são muito mais novinhos do que eu, não alcançaram. E eu tenho certeza que a professora Márcia também não alcançou essa parte de lampiões. Será, Márcia, que você lembra dos lampiões de Recife? Não, viu, Mauricéia? Não alcancei. Então, a gente nem pode responder a pergunta de Capiba pela memória, mas a gente pode responder pela pesquisa, não é, professora? A gente pode pesquisar sobre este momento, esse conhecimento. Então, a gente tem como pesquisar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas aí vamos conversar sobre o texto, não é? Vamos lá perceber aí o que a gente pode ver, pode falar sobre esta canção de Capiba, tá? A primeira coisa que eu trouxe para vocês é situar um pouquinho esse personagem, né? Esse autor. Ele, o nome dele completo era Lourenço da Fonseca Barbosa, e ele era conhecido como Capiba, nasceu na cidade de Surubim, em Pernambuco, no dia 28 de outubro de 1904. Então, como eu disse a vocês, ele não era recifense, mas a cidade acolheu ele, né, nos seus braços, e ele também admirava demais essa cidade. E aí, ele, aos 26 anos de idade, mudou-se definitivamente para a cidade de Recife. Antes ele fez algumas mudanças, foi para o estado da Paraíba, passou algum tempo da sua vida lá, adolescência, infância, e depois, aos 26 anos de idade, ele passou em um concurso e veio morar definitivamente aqui na cidade de Recife. E a partir daí, ele passou, né, ele já investia também na carreira de músico. O concurso dele não foi para músico, viu, gente? Mas ele começou a investir na carreira de músico e começou a cantar e declamar versos falando desta cidade maravilhosa, que eu também amo, não só Capiba, mas eu também gosto muito. E também abracei a cidade de Recife como minha, embora não tenha nascido aqui também. Então, e aí ele escreveu mais de 200 canções e em sua maioria eram canções de frevo. Então talvez vocês já tenham escutado aí alguma música no carnaval de Capiba. Talvez vocês até nem reconheçam, mas ó, Capiba canta bastante, principalmente durante o período carnavalesco, tá? Então, olha só. E aí, Capiba faleceu no Recife no dia 31 de dezembro de 1997. Né? Então, há 25 anos, vai fazer 25 anos que ele faleceu, mas deixou aí um acervo bastante grande sobre a nossa cidade, que a gente pode aproveitar, estudar e pesquisar. Tá? Então é isso que a gente conhece, né? O que eu trouxe para vocês um pouquinho desse personagem que eu trouxe para apresentar a cidade para vocês e que já é um patrimônio da nossa cidade também. Então faz parte de uma das nossas manifestações culturais. Esse personagem e esse circuito, né, gente, que eu falei para vocês no início. Então veja bem, na canção Recife Lendária, Capiba fala de um Recife que não encontramos mais no dia de hoje.
qual a parte do texto que podemos identificar esse fato? Onde é que a gente vê que Capiba não se refere ao Recife atual, mas os Recifes de antigamente? Olha, eu queria aproveitar, professora Márcia, e te perguntar uma coisa. Hoje está um dia chuvoso, um dia assim bem... Será que estas crianças estão participativas? Será que elas estão com vontade? Então, essa é uma oportunidade de elas me responderem isso. A gente lê o texto e aí, qual é a parte do texto em que podemos identificar o fato de que Capiba não está falando dos dias atuais? Então, professora Márcia, se chegar aí alguma resposta, por favor, passe para mim, tá certo? Eu estou aqui aguardando vocês. Eu estou achando hoje vocês caladinhos demais. E aí eu já fico aqui também, ó. Ih, rapaz, cadê, hein? Meus estudantes queridos que não me disseram nada hoje, não me deram bom dia, não me cumprimentaram. Estou sentindo falta de vocês. Professora Márcia, cadê essas crianças? Pois é, professora Mauricéia, só o Jaziel apareceu por aqui, viu, dando bom dia, Jaziel. Mas eu acho que o resto ficou aí escondido embaixo do lençol, viu, professora Mauricéia? Bora, meninos, acordem! Vamos embora, puxa essa cadeira, ou fica aí deitadinho no sofá se tiver aí cansado ainda, né, com frio. Mas, de qualquer forma, fica com a gente, tá bom assim? É isso aí, professora. Eu acho que eu vou trazer aquele galo da aula de ontem, né? Para poder ver se todos eles acordam. Porque ontem eles ficaram bem acordados. Eu acho que foi o galo que deu aquele, né? Quando cantou, eles acordaram. Olha, Mauricéia, ótima ideia. Eu acho que a gente tem que colocar o galo todos os dias aí, já na entrada, viu? Primeira tela já ser o galo cantando, para ver se esse pessoal aí, ó, acorda, menino. É verdade. Mas olha, Jaziel, que bom que você está conosco. Chame aí teus colegas de turma, diga a eles que a aula já começou faz tempo. E seja muito bem-vindo. Mas vamos seguir. O que eu perguntei foi, qual é a parte do texto em que podemos identificar o fato de que Capiba não está falando, se referindo ao Recife atual, mas aos Recifes de antigamente? Então, é quando ele faz aquela pergunta, né? Ele diz, responde, Recife, ao que eu vou perguntar. Que é feito dos teus lampiões? O que foi que aconteceu com os teus lampiões, com as tuas paisagens antigas, aquelas paisagens mais românticas, aquelas paisagens que a gente via nos livros, no filme? O que foi feito? O que foi que fizeram com eles, professora Márcia? Olha, professora Maurícia, a gente vai descobrir isso aí daqui a pouco. Eu só quero colocar que a Bianca, viu? Olha, já acordou, sabe por quê, Mauricéia? Que você falou do galo. Aí, ó. Olha o galo aí, Bianca. A Bianca já colocou. Eita, ela colocou. Deus me livre, o galo não. Olha como foi. Bom, só falar do galo, já a Bianca também apareceu, Mauricéia. Pois é. E o galo não apareceu, mas ele está cantando, viu, Bianca? Para acordar você e todos os outros que ainda não apareceram aí. Venham embora, gente, participar, porque senão ele vai cantar todos os dias. Então, olha só, professora Márcia. Na verdade, a pergunta que Capiba fez não tem bem uma resposta, porque o que a gente pode dizer é que as cidades vão mudando, né? As pessoas vão reestruturando de acordo com as suas necessidades de moradias, de infraestrutura, que inclusive a gente já falou. Então, quando foi trocado os lampiões a gás pela energia elétrica, foi, na verdade, um avanço que todas as cidades passaram. Pode ter deixado de ser assim, nostálgico, saudoso, né? Mas foi necessário, porque lampiões a gás, a gente sabe que hoje em dia eles não existem mais, tá? Então, vamos falar sobre patrimônio histórico? Patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. E nós estamos falando da sociedade recifense, das pessoas que moram em Recife, das coisas que são aqui memórias, que são patrimônios da nossa cidade, tá? E que eles podem ser de diversas maneiras, como eu já disse a vocês, podem ser representados por locais, por comida, por danças, por festas, e que a gente vai falando isso.
passeio pela cidade de Recife. A cidade de Recife, lá o bairro do Recife, né? Na Praça do Marco Zero, muito conhecida como Marco Zero. E que a gente sabe que lá tem um letreiro com o nome da nossa cidade estampado para que todo mundo que chegue lá, os turistas, as pessoas de fora, possam identificar. Recife. Então, esta Praça do Marco Zero é um patrimônio, né? Um patrimônio cultural, porque este monumento é a partir daí que é medida todas as distâncias até a cidade de Recife. Então, parte daí. Por isso que é chamado de Marco Zero. Tá? E aí a gente sai aqui do Marco Zero, né? E vai pensar um pouquinho sobre o nome de Recife. Por que esse nome? De onde é que veio esse nome Recife? O nome Recife, ele é originário da palavra arrecife, que é uma grande barreira rochosa de arenito, chamado de recifes, que vocês podem identificar aí. Quando a gente fica ali no Marco Zero olhando, a gente consegue ver, olhando para o lado do porto. E a gente também consegue ver isso em algumas praias, né? Os recifes. E aí, esses arrecifes, eles se estendem por toda a costa da cidade, formando piscinas naturais. Então, a origem do nome de Recife veio disso. Dessa barra, né? Dessa barreira rochosa, tá? Que são os arrecifes. E deu a origem da nossa história. Então, inclusive, é uma palavra que nem é da língua portuguesa, é uma palavra que ela é originária da língua árabe. E a gente sabe também que Recife, ela surgiu do porto. Foi a partir do porto da cidade que Recife cresceu, se desenvolveu e chegando a ser o tamanho que a gente tem hoje, a quantidade de bairros que a gente tem hoje. Mas o primeiro bairro, o primeiro local foi a partir do Porto de Recife. Né? E aí eu trouxe uma imagem para vocês desse porto, não do início, né, de quando começou a cidade, mas já no ano de 1910. Que inclusive a cidade já tinha passado por algumas transformações. O Recife existe como porto antes mesmo de se tornar cidade. Os arrecifes de arenito, que protegem a bacia dos rios Capibaribe, Beberibe e Tegipió, tornaram-se o porto natural de escoadouro das riquezas aqui produzidas. Por isso que foi a partir do porto que a cidade se desenvolveu, né? Foi crescendo. E aí, a gente continua aqui, fazendo um passeio, né? Pela saudosa Recife, e eu trago para vocês uma foto de uma rua que é o Largo do Livramento, esse aí. Ele fica no bairro de Santo Antônio, tá? Então, na metade do século XIX, Recife já era a terceira maior cidade do Brasil, com uma população de aproximadamente 50 mil habitantes. E, inicialmente, a cidade era formada por 3 bairros apenas. O bairro do Recife, que é lá onde fica o Marco Zero, o bairro de São José e o bairro de Santo Antônio, que eram consideradas 3 ilhas, né, que são consideradas interligadas por pontes. E eu trouxe aí a imagem de uma rua que hoje ela é chamada de Rua Nova, tá certo? Então, essa é a imagem de Rua Nova, talvez lá naquele tempo que Capiba estava sentindo saudade. Além disso, um outro patrimônio cultural que nós temos é o Teatro de Santa Isabel. Vocês conhecem o Teatro de Santa Isabel? Vocês já foram lá, já passaram na frente desse teatro. Esse teatro é muito bonito e também muito antigo. Ele nem era chamado de Teatro de Santa Isabel. Durante todo o período de sua construção, o nome dele era Teatro de Pernambuco. Tá? Mas, antes de sua inauguração, em 18 de maio de 1850, o nome dele foi mudado para Teatro de Santa Isabel, em homenagem à princesa Isabel, filha do imperador Pedro II. Tá? Então, o nome Santa Isabel foi por isso, por conta da filha do imperador Dom Pedro II, e aí deram homenagem, senão o nome do teatro seria Teatro de Pernambuco. E como vocês viram, ele foi inaugurado em 1850. E por último, né, o nosso passeio vai terminar na frente do teatro, mostrando aí a Praça da República, onde tem esta árvore, o baobá. Será que vocês já viram esta árvore por aí? Recife é uma das cidades que tem bastante baobá espalhado
pelos bairros, né? A gente tem, eu acho que é um número de 11 baobás espalhados por aí. Este baobá, ele fica na Praça da República, que é aquele que fica aquela praça que fica em frente ao Palácio do Campo das Princesas e também do Teatro Santa Isabel. Então, este baobá, ele é uma memória de Recife. Muitas pessoas já passaram por aí, já visitaram, já fotografaram, e ele é um baobá bem antigo, está lá desde o século XIX, tá? Então, assim, são as memórias da nossa cidade, os marcos de memórias que a gente pode passar e ver. Alguns ainda existem, outros se transformaram com as ações humanas, mas que é isso, a cidade vai evoluindo, vai criando a sua cultura e o seu patrimônio através da vivência das pessoas. E pensando nisso, eu trouxe um desafio hoje para vocês que, na verdade, é uma conversa. Eu quero que vocês conversem com alguém aí da família de vocês, pergunte às pessoas de suas famílias se elas já viram alguns desses lugares que eu apresentei aqui para vocês hoje. E se viram, quais são as memórias que esses locais despertam. E também elas podem falar de outros lugares que talvez eu não tenha apresentado aqui, mas que para elas tragam uma memória diferente, uma saudade. Então, o desafio é esse. Vocês vão conversar com alguém da família de vocês, falando sobre esses locais da cidade de Recife que tem algum marco importante em suas vidas. Tá certo, gente? Então, este é o nosso desafio de hoje. E também, esse é o final de nossa aula. Eu quero agradecer a professora Márcia, tá certo? Márcia, hoje a participação deles, assim, né, estão ainda dormindo, eu espero que eles se movimentem na sua aula, mas que bom, né? Daqui a pouco você está aqui conosco novamente. Ô, professora Mauricéia, eu até perguntei, né, para quem está aqui ao vivo com a gente, se eles conheciam, né, quando você estava apresentando o Teatro o Teatro de Santa Isabel. Então, o Jaziel, o Davi disseram que não conhecem. Então, é uma chance também, né, de conversar com essas pessoas que você tá pedindo, para que tenha esse estímulo e quem sabe às vezes a gente passa próximo e tem aquela pessoa adulta que está acompanhando vocês, que olha, o teatro que a gente estava falando é aqui, viu? Davi, Jaziel, a Bianca. O que é importante a gente às vezes nós passamos pelos locais e não conhecemos porque alguém não faz referência. E assim a gente conhece, pelo menos pela fachada. É isso aí, professora. Então aí, obrigada pela presença, obrigada pela participação. Elaine também, quero agradecer. Produção, não posso deixar de falar de vocês, né? Peça importante aqui da nossa aula. E agradecer, gente, a todos vocês que estavam aqui, Jaziel, Bianca. E fazer isso que a professora Márcia, quando estiver passeando pela cidade, olha com mais carinho, com mais atenção, que você vai reconhecer esses e outros pontos. Um abraço para vocês e eu espero vocês amanhã. Mas não vão embora porque a gente ainda tem aula de matemática com a professora Márcia. Fica aí, hein?